pessoal, bem-vindo a mais um Gradcast, Connect Your Bom Life. dia. Bom dia. Hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre Provérbios 11 e o China está trazendo a palavra aí pra gente. Olá, queridos amigos do Gradcast, tudo bem com vocês? Eu quero entrar já direto no texto aqui, no capítulo 11, contigo, nesse dia, para a gente aproveitar bem o nosso tempo, né? Eu acho que a gente tem alguns insights que estão interligados nesse texto de hoje, né? E eu sei que a gente vai aprender muito, eu estou aprendendo muito nessa caminhada com Salomão, espero que você também. Vamos direto ao texto, então. Capítulo 11, verso 2 diz assim: quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. O orgulho é um assunto que sempre incomoda muito a gente, né? Porque o orgulho é a nossa camada de proteção, onde a gente põe a nossa capa, né? Super capa de proteção, e às vezes a gente se fecha do nosso mundo, basicamente para não expor as nossas fraquezas, né? O orgulho ele pode se manifestar através da arrogância, mas ele também pode se manifestar através de uma falsa humildade. Então, todos os dias a gente precisa prestar atenção. Como está o nosso coração, né? Como é que está o seu coração? Será que tem um orgulho aí sendo alimentado? A Bíblia diz que se vem o orgulho, chega a desgraça, né? A desgraça é a falta da graça, né? E o isolamento, ele produz isso na vida do ser humano, né? Quando alguém se coloca numa posição de arrogância muito grande, de que tem poder sobre os outros, que sabe todas as coisas, que não retém opinião, não para escutar a opinião do outro, não valoriza o outro ser humano que está ao seu lado, isso é uma tendência a uma desgraça, ao isolamento. Isso é um orgulho carregado de arrogância. Por outro lado, tem os falsos humildes também, que numa posição, às vezes, de vitimismo, numa posição de isolamento, também não dão acesso ao seu coração, por pessoas boas que a gente vai achar aqui já em seguida no texto, e também não acessam essas pessoas. Então é um caminho de ida e volta que está fechado por muros do orgulho. É sempre bom a gente parar para pensar no dia de hoje se a gente está com o coração aí carregado de orgulho. É um desafio diário para todos nós, eu me incluo muito nisso, né? De avaliar sempre, sondar o meu coração. Jesus nos dá o grande ensinamento, né, de que o combater o orgulho vem através da humildade. Jesus tem todas as prerrogativas do Rei, dos reis e Senhor dos senhores, o Deus de todo o universo, Criador de todas as coisas, e ele deixa essa prerrogativa para ser homem, para estar no mesmo nível que pessoas como eu e como você. Então ele quebra esse orgulho, ele nos dá um ensinamento sobre a humildade. A humildade nos coloca em um lugar onde nós passamos a enxergar o outro, não de cima para baixo, não com barreiras, mas a gente começa a ver a humanidade do outro. A gente também reconhece as nossas fraquezas, as nossas insuficiências, e a gente consegue enxergar no outro algo que ele pode completar a nossa vida. É muito tremendo todo esse ensinamento. O outro versículo que eu queria, que está conectado com isso, é o versículo 9. Com a boca o ímpio pretende destruir o próximo, mas pelo seu conhecimento o justo se livra. Quando a gente está carregado de orgulho, às vezes as nossas palavras elas causam destruição. Destruição porque a gente já tem um julgamento pré-aprovado aqui na nossa mente, né? Então a gente já tem posições sempre de acusação, de julgamento, de apontamento para as pessoas, seja através da arrogância ou através de uma falsa humildade, né? E você coloca, eu não faria isso, né? Aquilo que a pessoa está fazendo, tá? Você revestido, né? Disfarçado de humildade, a gente está julgando, a gente está apontando, ou às vezes de uma forma bem direta mesmo, a gente passa a apontar o defeito dos outros, né? E ver as falhas dos outros. Isso é um perigo, porque a maior parte do nosso tempo, meus amigos, a gente precisa investir nessa
revisão, nessa autorrevisão, nesse sondar do nosso coração, né? Quando a gente sonda o nosso coração, a gente torna o nosso coração humilde, inclinado a ouvir a voz do Senhor, que nos mostra que nós somos pó, e nós passamos a ver o outro de uma forma generosa, com misericórdia, com amor, com carinho, né? Com a esperança de que haja transformação na vida daquele que está realmente indo por um caminho ruim. Mas a gente troca a questão do julgamento, você entende? A humildade, ela traz isso pra gente, e a gente precisa tomar cuidado, porque a nossa boca às vezes fere de tal forma que a gente produz morte. E o último verso que eu queria compartilhar com vocês aqui é o verso 14, que está conectado com tudo isso, né? Sem diretrizes a nação cai. O que a salva é ter muitos conselheiros, ou seja, na multidão de conselheiros há sabedoria. Então, como é que a gente vence essa questão do orgulho e a gente exercita a humildade bíblica, a humildade que Jesus nos ensinou, tendo bons conselheiros? Eu quero fechar esse broadcast dessa manhã, dessa tarde, dessa noite, né, para você que está aí, não sei qual é o horário, te dando alguns conselhos que eu aplico para a minha vida e que tem dado muito resultado para mim. A gente está cercado de bons conselheiros, nos traz uma grande proteção, nos traz direcionamento, e a gente preserva a nossa vida de muitas coisas. Você é empoderado por bons conselhos. Como é que a gente encontra, né? É uma multidão de pessoas que a gente tem que buscar? Não. Cuidado, conselho é diferente de opinião. Tem muitas pessoas pegando opiniões de várias fontes. Isso é um erro, você vai ficar confuso nas suas decisões. Cuidado com o excesso de opiniões. A internet está cheia dessas coisas. O conselheiro não é aquele cara que você assiste, por mais sabedoria que ele tenha ali, em algum programa, mas isso não é um conselheiro. O conselheiro é um amigo, são pessoas que a gente escolhe, e eu vou te dar algumas dicas aqui para você escolher bons conselheiros. Escolha pessoas que amem a Jesus. Um bom conselheiro para as nossas vidas sempre será uma pessoa que ama extremamente a Jesus. Então é uma boa dica, e é dessas pessoas que eu procuro me cercar sempre. Busque pessoas que são generosas no seu coração. A generosidade é algo que toca o coração do outro e ensina muito pra gente, né? Quando a gente está ao lado de pessoas generosas, a gente também se torna generoso, né? E a Bíblia diz que o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito. Então busque pessoas, conselheiros maduros, pessoas melhores que você, pessoas que conhecem áreas que você não domina, que elas são melhores em áreas que você não domina. Não tenha medo, né? Porque certamente você também vai servir de conselho, você também vai servir de exemplo para essa pessoa. E nessa comunhão de conselheiros há a sabedoria. Então, espero que você aproveite essas dicas aí, se alinhe, né? Se alie a pessoas generosas, as pessoas que amam a Jesus, porque essas pessoas terão opiniões mais equilibradas, mais sábias, que vão te levar para um caminho melhor. Essas pessoas não são pessoas que andam atrás de críticas ou debaixo de apontamentos, né? Buscando acusar ao outro, mas elas procuram produzir vida. Né? Procure pessoas assim, que a gente possa encontrar essas pessoas, que nós possamos ser esses bons conselheiros também. Deus te abençoe. Até o próximo. Pessoal, voltamos aqui para comentar os Provérbios 11 que o pastor China acabou de trazer para nós, Padovan. Eu marquei aqui a questão sobre os conselheiros e eu fiquei nos dois primeiros pontos. Uma pessoa que ama a Jesus e é generoso, ou generosa a pessoa, né? E eu estava até encontrando aqui no capítulo 11, a gente estava conversando, no versículo 24, diz assim, né? Uns dão com generosidade e têm cada vez mais, e outros retêm mais do que é justo e acabam na pobreza. Perdão. E o 25 diz, a pessoa generosa prosperará, e quem dá de beber terá sua sede saciada. Uma coisa interessante eu queria ouvir bastante vocês dois aí, a questão de mentoria, eu acho realmente
é crucial, é extremamente importante na vida do ser humano, tanto no lado espiritual quanto do trabalho. Quais são as pessoas que nós devemos, né, ter ao nosso lado? Eu gostei muito das colocações do pastor Chino, mas eu queria ouvir vocês aí. Não sei, Samuel, você quer começar? Depois a gente passa aí pro Padovan. Bandovan, né? Bandovan, pessoal. Bandovan. Fala aí, Samuca, o que você acha do que o Thiago falou e o pastor Chino? Eu acho assim, Thiago, conselheiro ou mentor, né? Atualmente a gente usa o termo mentor, mas o conselheiro é aquele cara que ele é o especialista de uma área. Então a gente tem algum problema numa área financeira, por exemplo, eu não vou ler um livro sobre Bem-vindo Espírito Santo. Eu vou ler um livro sobre uma área específica financeira, porque eu procuro uma ajuda para crescer naquilo. E o conselheiro mesmo da pessoa de carne e osso, né, não um livro ou algum método, alguma coisa que a gente está procurando, o conselheiro, ele é uma pessoa que ele tem que ser um especialista daquela área, mas ele, para mim, tem que ter uma vida cristã, tem que ser uma pessoa íntegra, porque senão eu não sei o que ele está me orientando, se o que ele está me orientando ou não, ele tem um embasamento bíblico. Por exemplo, eu estou com um problema da área financeira novamente, eu não vou buscar um conhecimento com o meu pastor, porque o meu pastor, ele é um líder espiritual e de relacionamentos. Mas na área financeira, uma pessoa ela pode me ensinar como dar um ganho, como ganhar dinheiro rapidamente, porém de uma forma ilícita. Então eu vejo que o conselheiro, ele tem que ter princípios e valores também que tenham a ver com o que a gente professa da nossa fé cristã. Eu vou discordar um pouquinho do Samuca, porque acho que é só para dar um ganho aqui, e não só para dar um ganho, porque realmente eu penso diferente, né? Eu acho que o mentor não tem que ser um especialista, né? O mentor tem que ser um entendedor de gente, na minha opinião, né? Que vai te indicar um especialista, né? Ele não tem que saber de tudo, mas tem que entender do seu coração, você tem que ter confiança nele, e ele vai dar uma direção para que você encontre a resposta que você precisa encontrar naquilo que você está buscando nele, de repente. Né? É um papel um pouco até mesmo do coach, né? O coach faz isso, né? Faz uma pergunta para você mesmo acha a resposta, meu Deus, estava comigo a resposta, né? Mas acho que o mentor, Samuca, ele não deve ser um especialista, cara, porque o mentor é aquele cara que você vai confiar o resto da sua vida, que você vai compartilhar muitas coisas com ele, né? E ele vai te falar assim, Samuel, por que você não procura um especialista em finanças, cara, que tem um princípio cristão, e papapá, que vai te dar algumas contas, que vai te falar quais são os melhores rendimentos, ou como você pode poupar mais seu dinheiro e tal. Mas não necessariamente eu acredito que ele tem que ser o cara que é o especialista, entendeu? Assim, é legal o que você falou, eu tô discordando para jogar a bomba pro Tiagão. Eu particularmente, a minha visão, porque eu acho que o Samuel, ele levou para um lado muito espiritual, sobre a questão de mentor na vida espiritual, com certeza, teria que ser alguém que professa a mesma fé, que conhece, mas ao mesmo tempo, se a gente for falar em questão de mentoria em geral, eu não necessariamente a pessoa que vai ser meu mentor precisa professar a mesma fé ou até mesmo ser um expert no assunto, né? Vamos continuar falando sobre finanças. Imagina que talvez uma pessoa que não entenda muito vai para uma empresa grande e quando ele vai ver os benefícios lá, ele está vendo, nossa, tem uma coisa chamada 401k, como que eu devo investir? Você pode ligar para um banco, pedir para um investidor te explicar, e às vezes o cara nem acredita em Deus, mas ele tem uma experiência, ou alguém que trabalha com você, ele não é expert no assunto, ele não tem a mesma fé, mas ele fala, olha, você deveria sempre usar ou investir todo o dinheiro que a sua empresa né, te oferece, você deveria investir também. Então, eu acho que a gente tem que um pouquinho demistificar um pouquinho a questão de aquilo que é espiritual, aquilo que é do dia a dia, porque nós somos seres espirituais, sim, nós precisamos andar espiritualmente, com certeza, só que aí vai entrar, na minha concepção, a questão do discernimento, porque mesmo você tendo pessoas que não têm a mesma fé, elas podem te dar um conselho que Deus vai falar com você, o Espírito Santo vai testificar, que é algo que é bom para você. Eu, por exemplo, eu tive alguns conselhos, engraçado, financeiros, de pessoas ao longo da minha carreira que não acreditam em Deus e eles me deram ótimos conselhos e realmente me ajudaram. Assim como eu tive pessoas que me deram, estou falando de investimento em geral, né? Então, assim,
eu acho que se a gente voltasse para o conselheiro, eu vou concordar com o pastor China, a questão da pessoa que ama Jesus, são pessoas generosas, e eu adicionaria que pessoas que amam a Jesus acima de todas as coisas, eu teria como um conselheiro, ou tenho como conselheiro alguém que acima de qualquer coisa, assim, Deus em primeiro lugar e acima de qualquer outra coisa, ele é generoso com a família, ele ama a família, porque existem muitas pessoas que são generosas com outros, mas quando chega dentro de casa não põe o filho para sentar no colo. Então, na minha concepção, se eu fosse assim colocar em 2 ou 3 coisas, eu colocaria alguém que ame a Jesus acima de tudo e de todos, e alguém que ama a sua família acima de todas as coisas que ele possa almejar na vida dele. Essa é dessa maneira que eu penso. Eu creio que essa pessoa que você falou, se ele for uma pessoa que não só lê a Bíblia, mas pratica a Bíblia, ele vai te dar bons conselhos, né? Porque a Bíblia é um tesouro para toda a vida, né? Então, o pastor China falou, procura um mentor que seja apaixonado por Jesus, isso seria excelente, né? Mas vamos dizer assim, é legal falar porque às vezes o Bradcast não alcança só pessoas que conhecem a Jesus. Como é que eu vou, se eu não sou da sociedade gospel, vamos chamar assim, do meio evangélico, cristão, como é que eu vou achar um mentor que seja apaixonado por Jesus, né? E aí entra um pouco do que o Samuca falou. Então, assim, e aí também um pouco o Thiago falou, às vezes você vai achar um mentor, você tem um mentor, vai dar uma direção para a sua vida, para você ter um destino, uma resposta do que você está precisando, e que não seja cristão, mas seja uma pessoa de boa índole, uma pessoa que tem uma família, né, estruturada, né, mas talvez não tenha conselhos da Bíblia para você. Mas eu estou falando isso porque eu vim também do meio corporativo, eu sei que existem bons mentores também que não são cristãos, mas são pessoas de caráter, né, pessoas que têm uma boa índole, que são honestas, né, e que defendem a verdade e tudo mais, que vão dar conselhos para você que vão te acelerar, né. Mas, cara, um mentor, foi um ponto que o pastor China colocou, mentor, quem tem um mentor, cara, a oportunidade de compartilhar, de se unir a um mentor realmente um grande benefício no dia de hoje, né. Fala aí, Samuca, volta para você para fechar e para você já... Não, eu tô rindo internamente de mim mesmo, porque quando a gente faz essa gravação dos comentários do Bradcast, ele é ao vivo. Então, se eu não consigo organizar o meu pensamento, que ele é bem alinhado com o de vocês, e eu pronuncio aquilo que não está bem organizado na minha mente, soa como algo que realmente o meu mentor ele tem que ser só uma pessoa espiritual. E de forma alguma ele é assim, eu concordo justamente com vocês também. Ou só um especialista, né? Ou um especialista. O especialista que eu digo é porque a gente começou como conselheiro, aí puxou para o mentor, e aí agora a gente está falando do especialista porque eu falei sobre o especialista. Mas o conselheiro, no caso, seria um conselheiro da vida, né? Um conselheiro, um amigo para andar do seu lado, ele te avisar dos seus problemas da sua vida, te alertar das coisas, e você tiver alguma dúvida, compartilhar com ele. E é como se fosse em espírito em verdade também, e naturalmente falando o que está acontecendo no dia a dia. Beleza. Aí a gente entrou para o outro ponto, né, que foi o mentor. O mentor, ele pode ser realmente esse cara que não precisa ser cristão. Ele tem que ser um cara que tenha um conselho bom para você buscar um especialista, ou ele mesmo te fazer procurar as perguntas que estão dentro de você. Então, basicamente, eu concordo com o jeito que vocês estão falando, com o que é, e eu sou uma pessoa que é contra esse misticismo mesmo da igreja, que tem que ser tudo dentro da bolha, né, do gospel, eu não concordo com isso, e eu acho que a gente tem muitas coisas para aprender ainda aí no Bradcast, no Provérbios. É legal, Samuca, você falar e até explicar o que você queria dizer, e como você falou, é ao vivo, e nós somos um time aqui, né, cara? E o mais legal é que a gente caminha pro mesmo propósito. Então, pessoal, quem escuta a gente aí, a gente tem recebido até alguns depoimentos, testemunhos, né? A gente tem compartilhado nosso coração aqui, e é incrível, nós somos amigos, né? Aqui, pastores, o pastor China, eu com vocês comigo, nossas famílias. Então, assim, a gente anda junto, né? A gente conhece o coração um do outro. Então, por mais que a gente fale alguma coisa aqui, que depois a gente fala, será que era isso? Será que eu vacilei, falei e tal? Tá tudo bem, né? Porque a gente está aqui construindo algo. Eu acho que o Bradcast é uma grande construção para quem escuta a gente também, que você possa ver essa diversidade toda e falar, cara, isso aqui é para mim, isso aqui não é para mim, isso aqui eu quero pegar e aplicar, isso aqui eu não vou aplicar porque isso aqui acho que não é a minha realidade.
Então, é muito legal isso, porque o nosso coração aqui são 3, 4 visões, 5 às vezes, para que você pegue uma e fala, cara, isso aqui eu vou fazer verdade. Isso aqui, porque o que vale hoje, nessa geração, cara, nesse mundo que a gente vive hoje, o que mais vale, cara, não é o quanto você sabe, mas o quanto você pratica o que você sabe, né? Então, se você pegar alguma coisa do Badcast aqui e falar, cara, isso aqui eu vou pôr pra prática, né? Eu vou silenciar as vozes, eu vou, como o pastor China falou aqui, falou um pouco do orgulho, mas eu vou deixar de ser orgulhoso, eu vou deixar de ser uma pessoa que não é generosa, né? Então, assim, tome algumas atitudes que você vai ser muito beneficiado, né? Com essa diversidade aqui toda. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por nos ouvirem hoje. Não esqueçam de compartilhar nas redes sociais. Boa, é isso aí. E amanhã estaremos de volta.